Bem-vindos ao canal Esconderijo da Alma. Faça o ID de Cristo, curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Para mais pessoas conhecer a palavra de Deus, vamos ao vídeo. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram figuras comuns. Eles eram homens simples, mas provenientes de diversas origens, pescadores, camponeses, artesãos. Imagine deixar tudo para trás e seguir um chamado, uma voz interior, que os convocou a serem testemunhas da ressurreição de Jesus e sair pelo mundo pregando as boas novas do Evangelho. No entanto, seus caminhos não foram pavimentados com pétalas de rosas. Eles enfrentaram perseguições, martírios, fome, sede, frio e muitas outras dificuldades. Suas vidas foram ofertadas como sacrifício por amor a Cristo. Cada uma de suas mortes não foi por causas naturais, mas sim um testemunho vivo de sua fidelidade ao Mestre, contrastando brutalmente com a crueldade humana. Você já se perguntou sobre o destino desses homens extraordinários? Se você pensa que suas vidas terminaram de forma comum, está redondamente enganado. Seus destinos estão envoltos em mistério, controvérsia e narrativas que desafiam a imaginação. Neste vídeo, mergulharemos fundo nos detalhes registrados na Bíblia, nas informações compartilhadas pela Igreja e pelos historiadores. Convido você a se inscrever no canal e juntos desvendarmos os mistérios por trás da vida e morte dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. João, o apóstolo amado, emerge como uma figura de imensa profundidade, um enigma dentro das páginas sagradas. Filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, ele traz consigo uma história que resplandece com a luz de uma conexão única com Jesus. João é frequentemente retratado como o discípulo que Jesus amava, uma proximidade que lhe concedeu, uma visão singular dos ensinamentos e eventos que cercavam o Mestre. Dotado de uma sensibilidade espiritual extraordinária e uma compreensão profunda, João desempenhou um papel crucial na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Sua presença foi testemunha em momentos cruciais, desde a transfiguração até a última ceia, onde repousou ao lado do Mestre. Após a partida de Jesus, João emergiu como uma pedra angular na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Testemunhou a ascensão de Cristo e serviu como um elo vital entre os apóstolos. No entanto, seu destino é envolto em mistério e simbolismo. João enfrentou perseguições implacáveis, especialmente sob o reinado do imperador Domiciano, devido à sua firme pregação do Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, ele foi capturado, torturado e até mesmo submetido a um caldeirão de óleo fervente. No entanto, em um verdadeiro milagre, Deus preservou sua vida e João emergiu ileso do caldeirão. Diante desse prodígio divino, o imperador decretou que João fosse banido para a ilha de Patmos, transformada em uma prisão imperial. É importante destacar que não há um versículo bíblico que confirme ou refute o episódio do caldeirão de óleo, mas essa narrativa ressoa como um testemunho da coragem e da fé inabalável de João. No caso de João, nossa fonte principal é a tradição, transmitida pelos chamados pais da Igreja. Esses homens devotos foram os arquitetos da teologia, que ainda permeia a Igreja até os dias de hoje. Muitos relatos sobre as mortes dos apóstolos foram preservados por eles e pela doutrina cristã. Após os acontecimentos mencionados, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas, que posteriormente foram registradas no livro de Apocalipse na Bíblia. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual com Deus e oferecem ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua própria morte, a tradição cristã sugere que, apesar das várias tentativas de execução pelas autoridades romanas, João morreu de causas naturais. De acordo com o bispo Policarpo de Éfeso, testemunhado por Eusébio de Cesária, na obra História Eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na Ásia Menor, no ano 100 depois de Cristo, aproximadamente aos 94 anos de idade. No entanto, conta-se que sua tumba estava vazia, quando foi aberta por Constantino para construir uma igreja.
Quanto a Tiago, conhecido como Tiago filho de Zebedeu, sua importância é indiscutível. Ele esteve presente em momentos-chave da vida de Jesus, como a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Seu relacionamento próximo com João e com Cristo destaca sua posição de destaque entre os apóstolos. Tiago fazia parte do círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e João. Esses 3 testemunharam milagres e receberam ensinamentos exclusivos, revelando a confiança especial que Jesus depositava neles. Entretanto, após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago teve um desfecho dramático. Nos Atos dos Apóstolos, é registrado que Herodes Agripa I, buscando agradar aos judeus, ordenou a execução de Tiago, que foi morto pela espada. Embora os detalhes exatos do método de execução não sejam fornecidos na narrativa, a tradição sugere que Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada. É importante notar que nas Escrituras encontramos 2 apóstolos chamados Tiago, filho de Zebedeu, que já mencionamos, e Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Enquanto a participação ativa de Tiago, filho de Alfeu, nos evangelhos é relativamente discreta, em comparação com outros apóstolos, a tradição cristã sugere que ele desempenhou um papel na expansão do evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à sua morte, a falta de detalhes específicos nas Escrituras e a diversidade de tradições tornam a narrativa em torno da morte de Tiago, o Menor, um ponto de incerteza. No entanto, a maioria da doutrina cristã acredita que ele também foi vítima das ordens do rei Herodes Agripa, sendo decapitado publicamente em Jerusalém. A imagem de Tiago sendo decapitado é frequentemente retratada em pinturas, esculturas e outros objetos religiosos. Outras fontes, como o Martírio dos Apóstolos, um livro do século I depois de Cristo, afirmam que Tiago foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e apedrejado até a morte. Quanto a Pedro, originalmente conhecido como Simão, nascido em Betsaida, na Galiléia, ele era pescador por profissão, antes de ser chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome foi posteriormente mudado para Pedro. Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres, como a caminhada sobre as águas, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro desempenhou um papel central na última ceia e foi destacado como o líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante a prisão é um episódio marcante, seguido por um profundo arrependimento e restauração pelo próprio Cristo após a ressurreição. Após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano, para difundir a mensagem do Evangelho. Eventualmente, Pedro fixou residência em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel é evidenciado nos Atos dos Apóstolos, onde desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios. No ano de 64 d.C., a cidade de Roma foi consumida por um grande incêndio, desencadeando uma série de eventos catastróficos. O imperador Nero culpou os seguidores do cristianismo pelo incêndio, desencadeando uma perseguição implacável contra eles. Pedro foi detido e condenado à pena de morte. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por humildade, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O Monte Vaticano foi o local escolhido para sua crucificação, onde hoje repousa a majestosa Basílica de São Pedro. Pedro tornou-se um dos primeiros mártires do cristianismo, contribuindo significativamente para a expansão do Evangelho pelo mundo. Sua morte é considerada um testemunho corajoso e final de sua fé inabalável em Jesus Cristo. De acordo com algumas fontes, o imperador Nero também foi responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, filho de Tiago. Apesar de ser um dos apóstolos, sua participação ativa nos evangelhos é menos evidente. No entanto, sua contribuição para o cristianismo é reconhecida, e sua morte, se atribuída ao imperador Nero,
destaca a hostilidade enfrentada pelos primeiros seguidores de Jesus. Embora sejam menos mencionados na Bíblia, a contribuição e o legado de Judas Tadeu são significativos. Na última ceia, ele demonstrou um genuíno desejo de compreender os mistérios do reino, ao questionar o significado das palavras de Jesus. Após a morte de Jesus, Judas Tadeu continuou desempenhando um papel essencial na propagação do Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância é evidente nas epístolas, onde é reconhecido como autor de uma carta breve e poderosa dirigida aos cristãos, exortando-os a permanecer firmes na fé e na prática do amor fraternal. Quanto à sua morte, a tradição cristã diverge nos detalhes. Alguns relatos sugerem que ele foi martirizado juntamente com Simão, possivelmente por apedrejamento, enquanto outras fontes indicam que Judas Tadeu foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução na época. Independente dos detalhes específicos, sua morte é considerada um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes na sombra de outros apóstolos proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus, desde o início de sua jornada como discípulo. Ele é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, sua trajetória continuou a impactar a disseminação do Evangelho. Continuando a propagação do cristianismo primitivo, a jornada missionária de André o levou a diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto à sua morte, a tradição cristã sugere que ele enfrentou o martírio por crucificação em Patras, na Grécia. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Sua crucificação é notável por ter sido pregado em uma cruz em forma de X, que posteriormente viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André, assim como Pedro, tenha pedido para ser crucificado dessa forma, pois considerava-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois, lavados até a Escócia pelo mar após o naufrágio do barco. O apóstolo Felipe, originário de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. Sua identificação específica nos evangelhos como E Felipe de Betsaida destaca sua origem e o diferencia de outros com o mesmo nome. Felipe é frequentemente associado a momentos significativos na narrativa bíblica. Em um desses episódios, Jesus pede a Felipe para resolver a questão da alimentação da multidão, desafiando sua fé. A resposta de Felipe revela a perspectiva humana diante de um desafio aparentemente insuperável. Apesar da lógica humana, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando milhares e sobrando 12 cestos. Após a morte de Jesus, Felipe continua desempenhando um papel crucial na propagação do Evangelho. Sua jornada missionária o leva a diversas regiões, incluindo Samaria, onde realiza milagres e batiza muitos em nome de Jesus. O Novo Testamento não fornece informações substanciais sobre a morte do apóstolo Felipe. As informações sobre sua morte são baseadas principalmente em tradições da Igreja e não há um consenso claro sobre os detalhes. Relatos indicam que Felipe foi morto de forma cruel, apedrejado, na Ásia Menor, no ano 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre sua vida prévia antes de seu chamado por Jesus, mas a designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes,
conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Essa afiliação implica em um fervoroso zelo nacionalista antes de seu encontro com Jesus. Os detalhes sobre a morte de Simão, o Zelote, são escassos nas Escrituras. A maioria dos relatos afirma que ele foi brutalmente torturado, seu corpo foi esfolado e cerrado ao meio durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, também teve um encontro inicial descrito no Evangelho de João, onde Felipe o apresenta a Jesus, que o saúda como um homem sem falsidade. Após a morte de Jesus, Bartolomeu viajou para a Índia para pregar o Evangelho, convertendo muitas pessoas ao cristianismo. Isso atraiu a atenção do rei Astíages, que era pagão e furioso com a pregação de Bartolomeu. Ele ordenou sua prisão e execução. As informações históricas sobre a morte de Bartolomeu são limitadas, e a tradição cristã oferece narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu foi decapitado, enquanto outra, a tradição cristã ortodoxa, conta que ele foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo, por sua recusa em renunciar à fé em Cristo. Sua pele foi exibida publicamente como um aviso aos outros cristãos. Mateus, o apóstolo e evangelista, antes de seu chamado por Jesus, era conhecido como Levi, um coletor de impostos em Cafarnaum. Sua profissão o colocava em uma posição, muitas vezes desdenhada pela sociedade, mas sua vida. A vida de Mateus mudou drasticamente quando Jesus o chamou para segui-lo. Sua contribuição mais duradoura foi o registro escrito de seu testemunho em forma de evangelho, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. De acordo com tradições cristãs antigas, Mateus continuou a pregar o evangelho após a ascensão de Jesus, pregando em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, que é o atual Irã. Quanto à sua morte, há várias narrativas, mas a tradição mais difundida afirma que Mateus foi martirizado na cidade de Nadab, localizada na Etiópia, enquanto celebrava a missa. Ele teria sido morto por espada, testemunhando sua fé em Jesus Cristo até o fim. Tomé, também conhecido como Tomé, também conhecido como São Tomás ou, em grego, Dídimo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente um pescador na Galiléia, Tomé ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e, às vezes, pela hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Sua identificação como Dídimo sugere que ele talvez tenha sido gêmeo, embora a identidade de seu suposto irmão não seja especificamente mencionada nas Escrituras. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe rendeu o epíteto Tomé, o incrédulo. No entanto, seu encontro subsequente com Jesus, onde é convidado a tocar as feridas, culmina em sua confissão de fé, proclamando: "É meu Senhor e meu Deus." Essa transformação destaca não apenas a misericórdia de Jesus, mas também a profunda convicção de Tomé em sua fé em Jesus, mas também a importância de superar dúvidas e encontrar uma fé profunda. As informações sobre a vida posterior de Tomé são limitadas, mas tradições cristãs sugerem que ele se envolveu em missões na Índia, espalhando a mensagem do Evangelho. Segundo essa narrativa, Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Por fim, Judas Iscariotes, um nome que ressoa através dos séculos como sinônimo de traição. Figura proeminente nos evangelhos, como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Judas era natural da cidade de Queriote, o que lhe conferiu o sobrenome Iscariotes. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus. Sua escolha como um dos 12 apóstolos indica que inicialmente ele compartilhava do chamado e propósito comuns aos demais seguidores de Cristo. O momento trágico que marcou a história de Judas ocorreu durante a última ceia, conforme registrado nos evangelhos. Satanás entrou em Judas, levando-o a trair Jesus por 30 peças de prata. Ele então identificou Jesus aos líderes religiosos com um beijo, sinalizando a quem deveria ser preso. O
O que motivou a traição de Judas permanece uma questão complexa e especulativa. Alguns apontam para possíveis desilusões ou expectativas não atendidas em relação ao reino terreno que esperavam. Outras teorias sugerem motivos financeiros ou influências malignas. Após a traição, a vida de Judas entrou em uma espiral de tragédia. Ao perceber as consequências de seu ato, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, mas sentindo-se incapaz de lidar com a culpa e o remorso. A tradição cristã frequentemente destaca o destino trágico de Judas, como um lembrete da seriedade da traição, mas também lança luz sobre a tensão entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Sua morte por enforcamento, segundo os relatos, ocorreu em um campo conhecido como Campo de Sangue ou Campo do Oleiro, e essa área foi adquirida com as 30 moedas de prata que Judas recebeu pela traição. O local para onde Judas devolveu as moedas estava localizado nas proximidades do Vale do Inom, em Jerusalém. O campo de terra era originalmente um terreno baldio, destinado ao sepultamento de estrangeiros e criminosos. Os líderes religiosos adquiriram esse terreno, com a finalidade específica de enterrar estrangeiros, que faleciam na cidade. Denominado Campo de Sangue, o nome evoca o sangue de Jesus, derramado como parte da traição de Judas. Além de seu simbolismo ligado à traição, o campo tornou-se também um ícone de arrependimento e redenção. A morte de Judas Iscariotes é relatada no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos de Mateus e nos Atos dos Apóstolos. As narrativas diferem um pouco em detalhes, mas convergem para o mesmo desfecho trágico. De acordo com o Evangelho de Mateus, após Judas trair Jesus, ele se arrependeu e tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. No entanto, eles recusaram o dinheiro. Sentindo-se consumido pelo remorso, Judas jogou as moedas no templo, saiu e foi enforcar-se. O relato nos Atos dos Apóstolos oferece uma versão ligeiramente diferente, descrevendo que Judas, após o arrependimento, durante uma queda teve seu corpo rompido, derramando suas entranhas. Essas narrativas, apesar das pequenas diferenças, apontam para o mesmo desfecho trágico. Essa triste conclusão é marcada por um remorso profundo e desespero, tornando a história de Judas um lembrete solene das consequências da traição e do peso do arrependimento não acompanhado de esperança e perdão. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e Deus abençoe. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Ao compartilhar estará fazendo o ID de Cristo, ajudando a levar a palavra dele. Que Deus traga sobre você e sua família bênçãos e paz. Até o próximo vídeo.